Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia, e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, de além do Jordão e das proximidades de Tiro e Sidônia. Uma grande multidão, ouvindo tudo o que ele fazia, veio até ele. Por causa da multidão, ele disse a seus discípulos que lhe preparassem um pequeno barco, para que não o esmagassem, pois ele havia curado a muitos, de modo que todos os que tinham doenças se lançavam sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes ordenava severamente que não o dessem a conhecer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar o joinha, acionar o sininho, compartilhar. Sempre que você fizer isso, o YouTube reconhece a grandeza dessa missão. O evangelho que vamos proclamar encontra-se em São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e de outro lado do Jordão, território de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não se comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para que não dissessem que ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, hoje a leitura do Evangelho é tão bela, porque Jesus sai ao encontro da humanidade ferida, mostrando o rosto do amado Pai. É possível que dentro de nós ainda existe a ideia de um Deus distante, frio, indiferente ao nosso destino, ao nosso sofrimento. Mas, pelo contrário, gente, é um Deus cheio de amor, que se aproxima, que visita nossas casas, que quer salvar e libertar, curar todos os males do corpo e do espírito. Deus está sempre próximo de nós, sempre. Isso é uma realidade. Isso não é uma falácia, é uma realidade. A atitude de Deus pode ser expressa em 3 palavras, podemos assim dizer: proximidade, compaixão e ternura. Deus que se aproxima e nos acompanha, terno e para nos perdoar, simplesmente para nos perdoar. Não nos esqueçais, amados irmãos, disto: próximo, compassivo e ternura. Esse tripé, próximo, compaixão e ternura, é que dá o ar da graça, onde Deus se manifesta o seu todo e pleno amor. É esta a atitude de Deus, amados irmãos. Olhemos então para o caminho de Jesus e recordemos: o nosso primeiro trabalho espiritual é este: abandonar o Deus que julgamos, o Deus turvo, como se olhássemos um espelho embaçado. Precisamos abandonar esse Deus e converter-nos diariamente ao Deus que Jesus nos apresenta no Evangelho, especialmente de hoje, que é o Pai de amor, de ternura, de compaixão, o Pai que é próximo, compassivo, terno. E quando descobrimos o verdadeiro rosto do Pai, a nossa fé amadurece, ela faz uma outra experiência. Deixamos de ser cristão de sacristia ou então cristão de salão, mas sentimos-nos chamados a sermos portadores da esperança e da cura de Deus. Sintamos esse desejo forte de visitar o coração de Deus, mas o Deus que de fato Ele é, compassivo, próximo e terno. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça de estarmos próximos a Jesus, que Maria Santíssima, Rainha do Clero,
nos conceda a alegria de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.